O estudo de hoje vai ser uma conversa, sabe? E eu gostaria que todo mundo participasse. Quem quiser ligar a câmera pode ficar à vontade para ligar. E eu quero escutar vocês. Vocês podem me falar se vocês estão me escutando bem, tá? Estou dando uma olhada aqui para ver se tá. E eu gostaria que vocês respondessem. Sei que vocês não estão preparados. Então, como vocês viram, o título do estudo de hoje é Onde estão os levitas? E se eu faço essa pergunta, o que vem à mente de vocês? A que remete? Carla, quer falar? Oi! Opa, tudo bom? E você? Tudo bem. Onde estão os levitas? É, Olha, esse tipo remete a algo assim? me remete a como se fosse uma pergunta que fizesse, né, para saber aonde que tem alguém que não está aparecendo. Ok. E aí, só que pode ser que essa pessoa não esteja aparecendo ou esteja aparecendo e a gente não esteja vendo. Exato, verdade. Gabriel, Oi. Ah, o oi. que eu, o que me vem à mente imediatamente é algo que, basicamente, desde o tempo que eu conheci o movimento, é algo recorrente. As pessoas esperando, não, o sinal para poder partir e trabalhar nas igrejas. E porque, afinal, grande parte das pessoas que fazem parte do movimento são da igreja adventista e teve muita luta para as pessoas, né, de esse passo de sair, não fazer trabalho missionário dentro da igreja. E tudo isso eu vejo assim um constante, vou chamar de desespero, mas as pessoas esperando, né, quando enfim chega o momento, né, porque inclusive muitas pessoas que ainda estão assim frequentando a igreja com o pretexto, né, de não vamos perder o contato, né? Então essa é a primeira coisa que me vem à mente, né, que essa ansiedade, né, da gente poder enfim poder se juntar, né, com aqueles que a gente deixou, né? Sim. Não, não desliga, não. Aí, seu microfone, deixa eu te fazer uma pergunta. Olhando para as nossas linhas, né, em que momento, então, deveria ser essa ida aos levitas? Então, como eu disse, eu fui confrontado algumas vezes com essa pergunta. 9 de novembro, assim, teve alguns momentos que pessoas me procuraram em particular para saber exatamente se agora podia, né? Então, agora que a gente pode, então já começou. Então, acho que teve alguns momentos que as pessoas achavam. Depois da capital da Alemanha, 2019, lembro também que teve algum ocorrido lá do ancião Parminda ter que parar numa igreja e passou em estudo e as pessoas estavam falando, será que isso agora foi o sinal da gente poder começar a nossa obra com os levitas? Não, mas então não vou fixar nenhuma data específica. Uhum. Tá bom. Obrigada. Nilson, você queria falar alguma coisa, né? Sim, é porque a gente, sempre a gente está estudando, a gente está falando, né? Onde estão os levitas, né? Por que eles não juntou ainda no movimento, né? Aí tem vários argumentos, o Parmin até pegou três argumentos né, do movimento e explicou ele, né? Muitos falavam que só esperam um pouco, os outros falavam que nós estávamos em pecado. Aí ele pegou os três, concluiu os três e explicou por quê, né?
por que que os levitas, né, é a forma de entender, né? Então, o que eu vi no estudo para mim foi isso. Exatamente. Obrigada, Nilson. E é isso mesmo, né? Assim, vocês explicaram várias coisas importantes, né, sobre a nossa ansiedade, a nossa vontade de falar para as pessoas, né, o que a gente está aprendendo. E, enfim, a gente vai pregar poderosamente. E a gente, né, aí pelo que Gabriel falou, em vários momentos as pessoas estavam falando, não, agora a gente vai, agora a gente vai. E o que eu tinha em mente, por último, era a colheita. E a colheita dos levitas começa quando? Quando começou a colheita dos levitas? Quando começou? Em 2021, né? 2021, no Marco de Pânio, ali começaria a colheita dos levitas, e esse período, essa sensação da colheita deles termina com um outro marco, que é... Qual é o marco? Vocês sabem, pode falar A, aí. a lei dominical, Lei dominical, exatamente, obrigada. Então, esse período da colheita entre 2021 e a lei dominical. Então, a gente, né, digamos, por muito tempo ficou, vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora, até que chegou um momento em que já não tem mais jeito, não, é na colheita em que eles têm que aparecer, só que eles não estão aparecendo. Então, aí vem a pergunta, o título do estudo do Parminder que ele passou na última Campal, que foi tipo, meu Deus, que estudo bom, caramba. Foi essa pergunta que originou tudo, esse estudo, né? E aí, o Nilson começou a falar de uma coisa muito importante. Parminder, nesse estudo, ele apresentou dois grupos de respostas, né? Respostas incorretas para a pergunta e a resposta correta. Então, Nilson, você falou aqui que tinha três respostas. Será que você ou outra pessoa pode repetir mais ou menos como que eram essas respostas incorretas que foram dadas? Lembra que ele sugeriu algumas na primeira apresentação e depois deixou aberto para que as pessoas pudessem sugerir, né, por que que os levitas não estavam chegando. E ele até falou, olha, eu não quero respostas negativas, mas mesmo assim vieram respostas negativas, e ele dividiu essas respostas em três grupos. Será que vocês lembram mais ou menos como que eram essas respostas? uma, uma eu sei, ele falou que era a mais correta era espiritual, né? Que nós estávamos entendendo natural, nós estávamos aplicando as coisas natural. Eu Isso. não sei se foi isso, né? E Uhum. que as coisas espiritual a gente discerne espiritualmente, né? E a Isso. outra, e a outra que falou que era incorreta, que muitos falaram assim, espera um pouco, né? Tal, que nós estamos em pecado ainda e tal. Que eu lembro foi isso que falou. Tá. Então, aí você falou, né, que tipo, um dos argumentos que ele usou para chegar à resposta correta foi isso, né, de a gente É. interpretar as coisas de maneira espiritual e não literal, né? Uhum, Agora, de outra parte, né, de quais foram essas desse grupo de respostas, aí você também respondeu, espere mais um pouco. Então, a uhum. gente vai colocar aí como número 1, grupo de respostas, né, incorretas, e precisamos esperar um pouco mais. Eu sei que tem uma outra também que falou que, tipo assim, que não é do jeito que a gente esperar. Tipo assim, o movimento estava falando que talvez não era dessa forma também, entendeu? Que a gente, na verdade, a gente está interpretando as coisas mal, né? Exato, exato. Isso. Aí o Gabriel colocou alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver. Que tem pecadores no acampamento e que tem culpa da liderança. Então tá, vocês dois aí falaram os três grupos. Então eu vou só aqui deixar claro, né, para todo mundo que está participando, para ficar mais assim. O primeiro grupo de respostas é que a gente precisava de mais tempo, que a gente tinha que esperar mais um pouco. O segundo grupo de respostas é porque existe pecado ou rebelião, seja das pessoas
no movimento ou da liderança, certo? Porque é pecado. E letra C, ou terceiro, porque nós cometemos um erro na mensagem, né? De que existe alguma interpretação incorreta na mensagem. Gente, eu tô aqui na opção de ver as caras de vocês, não tô vendo ninguém. Muito triste pra minha vida. Tá bom. Aldo, obrigada. Então, Carla. Então, é só uma conversa mesmo. Então, pra gente participar, né, e conversar, tá bom? Então, vamos conversar um pouco sobre essas petinhas, sobre essas principais, né, respostas incorretas. Por que que elas não podem ser? E quais serão os argumentos para a gente desbancar essas respostas, né? Então, vamos lá. Em que período nós estamos, né? Primeiramente. Será que alguém poderia responder para mim em que período nós estamos? Na linha dos 144.000? Na agitação do decreto dominical? Isso, estamos na agitação do decreto dominical, exatamente. Bom, agora eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês, né? A gente tem, assim, um período específico, né, para cada grupo. E a gente vê que para cada grupo existe um período específico que tem um início e um fim, né? Por exemplo, vocês lembram quais são os exemplos que o Parminder usou para mostrar que existia um início e um fim em cada dispensação? Não sei se vocês lembram quais foram os exemplos que ele usou. Um deles era naquela história de Atos 27 e o outro era um exemplo do grande conflito. Não sei se vocês lembram. A tríplice união, Não, não. né? Não. Não é a resposta que eu estou buscando. Assim. Estou querendo... É porque ele citou o grande conflito 588, que fala da tríplice união, sobre o sábado, né? Sobre a mortalidade da alma, né? E sobre o protestantismo, né? Isso. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas eu não sei se vocês lembram, ele usou o exemplo do grande conflito, mostrando que quando, né, saísse o decreto de morte, então aí o trabalho para o mundo seria terminado, porque para onde que as pessoas que estão pregando vão quando sai esse decreto de morte? Os Eles iam... netineus, depois a gente pregar para os netineus, para onde é que você vai? Existe um momento na história em que esse trabalho é terminado, com que já não dá mais para você pregar para eles. Por quê? Para os montes. Para os montes, isso, Petinha, obrigada. Então, porque as pessoas tinham que fugir, terão que fugir, se esconder nos montes. Essa é a linguagem do grande conflito. Ou seja, ali aconteceu o fim. Esse marco é o fechamento da porta da graça na linha dos 144.000. é sobre a Agora, história de Elias, né, Carolina? eles Que também Elias devia se pregar, né? Foi pregar e foi para o monte, né? Acho que ele usa esse exemplo também. Ixi, eu Aí não saiu. lembro. Pode falar para a gente como é que é isso? É porque na história de Elias, né, quando Elias vai para a caverna ali, ela era para pregar a mensagem, né? Ele falhou naquela mensagem e foi para a caverna, né? É o que o Adventismo ensina, né? Quando saiu o decreto dominical, né, eles vão fugir e tal. E aí, aonde está o erro, né? Que ele deveria pregar a mensagem, né? E Elias pegou e fez isso, né? Assim, ele parou de pregar porque ele estava com medo de quê? Da falsa profeta, Jezabel. Isso, estava com medo de Jezabel. Então, assim, esse é outro exemplo. Tem mais algum outro exemplo que vocês lembram? Tá, ele deu também o exemplo de Atos 27, na ilha de Malta, né? Atos 27, a gente vê os 3 grupos de pessoas, né?
Quem que simbolizavam os sacerdotes na história de Atos 27? Fala, Alda. Quem é? Então, eu não tenho certeza. Eu estou arriscando. Acho que era Paulo, mas eu não tenho certeza. Paulo, e tinham mais duas outras pessoas que estavam acompanhando Paulo como sacerdote. Os prisioneiros eram os levitas e as pessoas que moravam na ilha eram os netineus. Exato. Acho que é o Andrés que falou, né? Aristarco e Lucas. Isso, E Gabi. eu tinha esquecido o nome. Isso, exato. Então, a gente tem aí os três grupos nessa história, né? A gente tem Lucas, Aristarco e Paulo, simbolizando os sacerdotes. Os levitas são os 273 que estavam no barco, né? Os prisioneiros. E os da ilha de Malta, os netineus. Só que existe também um momento em que eles têm que sair da ilha de Malta. Eles são levados pela nave, né? Que vai... Primeiro gente, esqueci o nome dela. Tem a nave, como é que é? De Adramítio e a nave Alexandrina, né? Então, eles saem nessa nave Alexandrina. Oi? Não. Eles já não podem mais pregar para os netineus. Existe um final para cada dispensação. Ou seja, se a gente começou em 2021 essa dispensação da colheita dos levitas, a gente tem ele no início, mas a gente também vai ter um final. Então, assim, a gente sabe que a colheita dos levitas vai terminar em algum momento. E vai demorar para essa colheita terminar? Por favor. Tem que pegar a microfone, Alda. Vai passar Alda, obrigada. Então, o que vocês acham? Está perto de terminar a colheita dos levitas? O que determina o fim da colheita dos levitas? Então, o que determina o fim da colheita dos levitas é o próprio marco da lei dominical. Então, para a gente definir se isso está acabando ou não, a gente tem que conseguir enxergar nos eventos que estão acontecendo, né? Como o Nilson falou no começo do estudo, nós estamos na agitação da lei dominical. Então, a gente tem que conseguir ver a progressão desses eventos, né? Para a gente chegar a esse marco. Então, assim, e a gente está vendo, né? O Parminder, ele falou no estudo dele de que os profetas, na verdade, estavam gritando de que a lei dominical se aproximava. Então, com isso, a gente já vai vendo aí que, na verdade, não é que a gente tem que esperar mais tempo. Então, onde será que estão os levitas, né? Já que o tempo está acabando. Então, aqui, vamos ler o Grande Conflito 605.3. Será que alguém pode ler para a gente? Não, eu leio. Grande Conflito 605.3. Eu posso ler, Carol? Tá, por favor, então. 605.3, né? 605.3. Só colocar aqui no português. Até aqui,
os que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram muitas vezes considerados como simples alarmistas. Suas predições de que a intolerância religiosa alcançaria predomínio nos Estados Unidos, de que a Igreja e o Estado se uniriam para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, foram declaradas sem fundamento e absurdas. Afirmou-se confiantemente que esse país jamais se poderia tornar outro que não o que tem sido, defensor da liberdade religiosa. Mas, ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrito, e a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Obrigada, Carla. Então, sobre o que você leu, qual era o tema que estava sendo agitado nessa história? O assunto do decreto dominical. Do domingo, né? Observância. A observância obrigatória do domingo. Uhum. Então, a gente vê que antes do marco deles, da lei dominical, estava sendo agitado um tema. Então, não é que isso chegou de surpresa para eles estavam vendo esses eventos, né? Se desenredando em frente de si. E então, a gente vê que existe, na questão específica para cada história, uma agitação. Essa agitação que o Nilson estava falando. Então, a função dessa agitação é assinalar para nós como são as coisas e colocar os degraus, né, para que a gente possa chegar a determinado ponto. E no estudo também foi abordado, né, a que nível essa agitação ocorre. Oi. Nilson, quer falar? Cara, eu não sei se eu vou expressar da forma correta, mas eu vou tentar aqui. Óbvio. Quando o Parmin toca no assunto de profeta, ele fala do movimento e fala também do jornalista. Mas só que os jornalistas, tem dois tipos de jornalista. Tem os que dão opinião e os que relatam o fato, né? Aí ele fala que o correto é que relata os fatos. Aí a gente pega, por exemplo, um exemplo que deu, que falou que quando nós falamos assim, ó, os levitas não veio, não juntou até nós ainda, porque precisa de tempo, né? Aí esse texto que você citou, que você leu aí, foi muito bom, porque é uma agitação. O futuro né, do nosso já está sendo discutido hoje. Então não tem tempo para os levitas, né? Então, ele deixou muito claro esse ponto, sabe? Uhum. Muito bom, exatamente. Exatamente, que existem profetas internos e os profetas externos, como ele falou no estudo aqui que ele deu, né, no Brasil em 2020, de que os profetas externos são os jornalistas, como você disse, profetas de opinião e profetas que relatam os fatos. Os que relatam os fatos são mais fidedignos para nós. A gente também pode ler e buscar fontes de opinião, mas a gente tem que ter mais cuidado, né? Tá, e essa agitação, então, também uma coisa muito importante que ele falou, ocorre a nível social, econômico e político. E essa é a razão pela qual nós estudamos coisas relacionadas à política. E porque nós vemos muitos artigos, né, de notícias, artigos relacionados à economia, política, enfim. Porque são as coisas que estão acontecendo no nosso mundo hoje, são os temas que estão sendo agitados, que estão apontando para como essa lei dominical vai acontecer, o mecanismo, qual é o conteúdo dessa lei dominical. Então, aí a gente vê a importância de a gente entender, de a gente ler esses artigos, né? Vocês gostariam de falar por que vocês acham que é importante a gente ler esses artigos? O que vocês acham? Vocês acham que realmente tem relevância ou não? Eu tenho um comentário. Sim.
Quando a gente fala em teorias de conspiração, existe uma simples definição, que é que quem apresenta teoria de conspiração, ele dá respostas simples para contextos que, na verdade, são muito complexos. Então, muita gente fica, vamos dizer, aliviado, né, de encontrar respostas para coisas que são questões que realmente são importantes, né, que a gente fica confrontado sempre, mas a gente não consegue achar uma resposta simples, né? Então, uma teoria de conspiração dá justo aquilo que a pessoa procura, né? Parece fazer todo sentido, né? Mas a realidade é que as coisas não são simples, são complexas, são muito complicadas, e é preciso entender detalhes, política, notícias, etc. Então, por isso que a gente começou lá a entender a Constituição, como funciona a Suprema Corte, etc, etc. E eu acho que simplesmente faz parte, né, do nosso entendimento, né? Exatamente, verdade. Deixa eu ver aqui mais. Nilson. Interessante que você falou se é importante os artigos. O Parmin fala que, assim como a tese, quando ela terminou de dar a mensagem do clamor da meia-noite, aí começou a publicar os artigos. Aí ele fala que só através da política hoje que nós entendemos o decreto dominical, porque a agitação, o foco, né, sobre ideologia de gênero, essas coisas, está sendo hoje, está tudo sendo, né, agitado, falado, tudo hoje. Por isso que a importância da gente ler esses artigos, né, que ela fala de política, por isso que é importante nós estar falando de política hoje, né? Exatamente. Os vésperos, né, para discutir essas coisas. Ou seja, tudo isso faz parte da agitação. E como o Gabriel falou, né, assim, o mundo em que a gente está vivendo, o contexto das coisas em que a gente está vivenciando são coisas complexas. Então, o que faz algo muito complexo? O que torna algo complexo? A riqueza de detalhes, né? A riqueza de componentes que determinada coisa tem faz com que ela seja complexa. Então, são muitas coisas, é um escopo muito grande de estudos, tem um alcance muito vasto os estudos e as coisas que a gente tem que estudar para a gente entender o mundo em que a gente está vivendo. Porque uma coisa que foi reforçada é que não adianta você estar vivendo aquela história. Você pode muito bem estar inserido em determinada cultura, em determinado momento da história, mas você pode não estar entendendo absolutamente nada do que está acontecendo de verdade. Gabriel. Sim, talvez outro detalhe que eu estava pensando né, como a gente forma uma opinião. Muitas vezes, assim, na minha experiência, né, eu confiava na minha intuição, né, aquilo que a gente aprendeu, talvez, na educação, quando éramos crianças, jovens, o bom senso, né? Mas o quanto isso pode dar errado, né, nos mostra o passado do movimento, né, de que, de repente, você está junto com um grupo que você não queria se associar, né, num aspecto político, né, mas se você olha para os fatos, né, você está na mesma caixinha, na mesma panela, né? Então, não é suficiente você confiar naquilo que, eu sempre sabia que, sei lá, que não tinha problema com homossexuais, tá? Isso não é argumento, né? Você tem que saber explicar e entender, né, as coisas. Uhum. Legal. Mas alguém tem algum comentário? Tá bom. Carol, Uhum. eu não levantei a mão, mas gostaria de participar. Tá. Sim, outra coisa também, outra forma interessante que aconteceu com esses artigos, né, do Media Broadcast,
Uhum. que a anciã começou a nos instruir pouco a pouco, né? A gente foi recebendo estes artigos e, na medida que a gente conseguia estudar, porque muitos artigos, quando a gente abre, é um verdadeiro estudo, porque muitos assuntos e termos que nós não estamos familiarizados, mas que nós precisávamos estar a par, porque é tudo mundial, né? Então, no que a gente abre ali e começa a tentar entender aquilo melhor, é um verdadeiro estudo. E tem artigos que, de um artigo, você pode tirar 3 ou mais estudos pela complexidade da informação. Mas, como a gente aprendeu no modelo da agricultura, foi a primeira sementinha, e isso foi crescendo, né? Isso foi tomando dimensões maiores, até que começou a colocar também os resumos, né? De notícias mundiais, assim, ela começou a colocar também. Então, tudo isso é muito importante e tem muito material, né? Que nós podemos nos debruçar e pesquisar e procurar entender sobre, nos atualizarmos. Foi assim foi uma preparação, né, de pouco a pouco. E hoje nós estamos com tanto material, né? A gente já viu muitos, mas ainda há muitos artigos que poderiam ser estudados, desmiuçados, né? É verdade, com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar disso com vocês. Tá. Tá. Então, assim, se dentro dessa complexidade, pensando na agitação dentro do nosso contexto, a gente não poderia entender o mundo em que a gente está vivendo hoje estudando a Bíblia e o espírito de profecia, né? A gente ainda vai falar sobre a importância desses recursos. Então, nós somos forçados a recorrer a esses profetas externos, né? Para a gente compreender o que a gente está vivendo hoje. Então, eu queria que vocês citassem quais fontes, né, que seriam fontes seguras para a gente enxergar a nossa realidade no Brasil e no mundo. O que vocês acham? Passem aí as dicas para nós, quem sabe. Quem pode falar para a gente? Marcos, você está muito calado hoje. Vamos ver. Andy, fala aí para a gente algumas fontes legais para a gente enxergar o mundo que a gente está vivendo hoje. O, as 3 que lembro que o Parmina falou eram o New York Times. Mas e no Brasil? Ou no geral? Que você perguntou. No Brasil e no mundo. Pode falar aí. Tá, o New York Times, o The Guardian e o Washington Post. Sim. Uma coisa que ele perguntou, essas coisas substituem a Bíblia? A Alda colocou aqui a CNN. Sim. Então, esses jornais substituem a Bíblia? Eu acredito que não seja uma questão assim, de substituição, mas de amparo, de parâmetro que nós estamos estudando dentro da profecia, porque a linguagem da Bíblia é uma linguagem, além de não ser uma linguagem, vou usar um termo assim didático, né? Além de não ser uma linguagem atual, ela aponta para acontecimentos passados e a gente sabe que tem muita coisa que foi inscrita dentro de um pensamento conservador, dentro de um pensamento, eu poderia dizer assim, até controverso com relação àquilo que é o caráter de Deus. Então,
se a gente considera todas as coisas que estão na Bíblia, por exemplo, a maior guerra que a gente enfrenta com relação ao conservadorismo é a questão de os homens, dos religiosos, falarem que Sodoma e Gomorra é parâmetro para condenar os homossexuais, condenar todas as pessoas do LGBTQI+, e também o livro de Romanos. Então, assim, por mais que a gente contra-argumente, por mais que a gente busque na Bíblia condições de dizer que se for para levar tudo ao pé da letra, também a mulher não pode falar, a mulher tem que ficar calada. A escravidão, ela tem parâmetro bíblico, mas as pessoas, elas, assim, nós, né, como um todo, temos sempre a tendência à condenação. Então, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, que uma menina de 14 anos, por ser lésbica, tentou suicídio por conta da pressão da família. E assim, as pessoas ficam todas falando que ela está sendo rebelde, rebelde contra Deus, rebelde contra ela mesma, rebelde contra a natureza dela, rebelde contra os pais. E é só pressão, e as pessoas nem ajudam os pais, porque ao invés de buscarem informação ou de amarem simplesmente, que seria o mais simples, dentro daquilo que a gente deveria aprender como cristianismo, as pessoas só veem a questão da condenação. E aí eu tive que perguntar para uma pessoa assim, se Jesus voltasse nos dias de hoje, quem seriam os oprimidos que ele iria amparar? E aí as pessoas ficaram caladas, né? Ficaram olhando. Mas aí ele disse para Maria Madalena para ela não pecar mais. Eu digo, sim, mas até que ponto as pessoas estão pecando? Então, assim, você fica, sabe, porque... E é aquilo, né? Você até compreende as pessoas, porque era aquilo que eu vivia até pouco tempo atrás. Então, não dá para a gente olhar para a Bíblia e confiar como a gente confiava, às cegas. Não dá para a gente fazer, no caso, assim, confiar às cegas, ter uma leitura literal, né? Assim, do jeito que você está falando, que é o que essas pessoas estão fazendo, né? Sim. Deixa eu ver. Eu acho que foi o Cris que colocou aqui também, né? Que, digamos, esses artigos, eles não substituem a Bíblia, eles colocam a Bíblia em perspectiva. Será que você queria argumentar mais sobre isso, Cris, também? Para complementar aí o que a Alda disse? Não sei se você pode falar. Oi. Sim, é basicamente o que ela falou mesmo, assim. Eu acho que a Bíblia, ela não pode mais ser lida como a gente lia antigamente, há pouco tempo, de forma literal, e os artigos, eles colocam a Bíblia em perspectiva, né? Eles ajudam a gente a enxergar por que a Bíblia foi escrita daquela forma, entender as razões, né, das coisas, por que as coisas foram assim. Então, eles fazem com que a gente enxergue além daquilo que está ali, aquela coisa realmente, as palavras, né, a letra da lei ali, do jeito que está escrito ali, a gente consegue entender o contexto e tudo mais. Então, eu acho que o entendimento que a gente tem hoje em dia, a partir dos artigos também, eles fazem isso, né? Colocam a Bíblia na perspectiva correta, né? Fazem a gente entender ela da forma correta. Acho que é isso. Tá bom. Obrigada. Mailo, o que você acha? Qual que é a importância da Bíblia e do Espírito de Profecia para a gente hoje? Eu sempre tenho um pouco de vergonha de compartilhar, mas eu acho que eu concordo com a Alda, com o Cris também, que não é questão de anular, mas de complementar, talvez, e também é que a Bíblia e o Espírito de Profecia compartilha a perspectiva do povo de Deus, né? Enquanto que
os historiadores e os jornais explicam de uma perspectiva mais geral. Então, isso é o que eu penso. Ok. Obrigada. Nilson, você queria falar? Carol, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Mas eu acho que é questão de ver as coisas, sabe? É tipo assim, a Bíblia, nós aprendemos que ela foi escrita, né, no contexto machista patriarcal, certo? Então, e tem que ter um contexto, né? Então, o que nós aprendemos foi ensino por parábola, a metodologia que, né, os profetas vêm trazendo para nós. Então, é contexto e metodologia e a forma de você ver as coisas, né? Então, por exemplo, a Bíblia tem muitas coisas que ela não fala, né? Muitas coisas. Ela, né, fala sobre, por exemplo, lá sobre escravidão, né? Não tem nenhum texto lá que não prova que é errado ter escravidão, né? Então, hoje, se a gente tem escravo, hoje vai preso mesmo, né? Por quê? Porque virou lei, né? E não está na Bíblia, né? Então, eu acho que é questão de contexto, de metodologia e de ver as coisas, né? Eu acho que uma coisa não anula a outra, mas sim engrandece uma coisa com a outra, né? Legal. Gostei do que você numerou aí, né? O contexto, a metodologia e a maneira de enxergar as coisas. E o Gabriel colocou aqui um versículo, 1 Coríntios 10:11, que eu gostei bastante. Assim, e assim, bem certinho assim, essa ideia, né? Diz assim: essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Você quer explicar para a gente, Gabriel, porque você colocou esse versículo? Pois é, e a gente ainda pode considerar que, assim, né, a questão da bigamia, se for para levar tudo a ferro e fogo, se for para ser o literal, então os homens também podem continuar bígamos, podem continuar tendo várias mulheres, dentre tantas outras coisas, tantos outros exemplos que a gente pode ver, né? Talvez sobre esse texto, então, se a gente entender que um pouco antes temos um resumo, né, da história do antigo Israel, e aí fala que essas coisas lhes sobrevieram, não como exemplos. Então, assim, a maneira simples, né, assim, muita análise das palavras, dos textos, eu entendo que a Bíblia realmente os relatos, né, são parábolas, né, e também a gente tem que ver esse relato de uma maneira que a gente também deve aprender aquilo que foi feito errado, né, e não simplesmente copiar, fazer igual porque está na Bíblia. Algumas coisas, certamente, a gente precisa crescer no entendimento e entender que não foi essa a intenção de Deus. Então, são parábolas que nos ensinam essa história toda. Exato. São parábolas, né? A Bíblia é um livro de exemplos para nós. Essa é uma frase que eu lembro muito, muito do Faminda falando. A Bíblia é um livro de exemplos, são parábolas. Então, assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente, bem clarinho, é que a gente vai construindo a luz que Deus está enviando para a gente, pouquinho a pouquinho, até esse dia perfeito. Ou seja, cada um desses recursos que Deus deu para nós são luz que Deus foi trazendo para cada século, para cada dispensação, de uma maneira que para eles era grandioso demais. E a gente não poderia receber essa luz de uma vez, né? Por causa da nossa natureza caída. Então, assim, em maneira nenhuma, artigos substituem a Bíblia, porque a Bíblia é luz, é correta. Não nós não podemos querer viver e ter as provas de antes, mas saber que a gente não pode errar naquilo que foi mostrado lá atrás e que a gente ainda tem que acertar no que é do nosso tempo.
E é outra coisa, a gente vai construindo sobre fundamentos, né? Esse aqui é o fundamento da nossa fé, Bíblia, Espírito de Profecia. Em nenhum momento os símbolos estavam errados. Em nenhum momento a interpretação dos símbolos estavam errados. A questão é a aplicação desses símbolos que a gente tem que enxergar de uma maneira diferente. Dá para entender a diferença, né? Disso. A questão, os símbolos versus, né, a aplicação desses símbolos. Então, com isso, a gente vê que também que essa resposta de que não vemos os levitas porque, na verdade, existem erros na nossa mensagem, não pode ser assim. Até porque a gente também tem exemplos, né, da história de Esdras, na história de Ezequias, na história de Atos 27, de que nós sim temos 3 grupos, de que cada grupo tem o seu tempo e de que não existem erros na nossa mensagem. O que sim mudou é que a gente tem símbolos têm seus significados, e que a gente, através da metodologia correta, a gente pode fazer aplicações corretas a esses símbolos. Gabriel. Não quero atrapalhar aqui, mas eu lembrei muito de uma breve discussão que a gente teve essa semana passada no Bible Study Brasil, né, sobre o uso correto, né, de estudos científicos, né, e como uma simples correlação, né, entre fatos, né, não é suficiente e realmente pode nos levar a conclusões erradas, né? Então, eu acho que na Bíblia não é muito diferente. A gente tem estudos, né, de vários casos ali, né? A gente tem vários fatos, né, que estão em correlação uma com a outra, e a gente se precipita, né, em tirar conclusões daquilo. E sempre que a gente não aplica a metodologia correta, né, essas conclusões vão ser erradas, vão ser equivocadas, né? E eu acho que é um princípio importante a gente ter muito cuidado com a conclusão, né? A conclusão só pode funcionar se a metodologia estiver de fato correta. Ok. Tá. Eu queria passar para outro grupo de respostas incorretas, que era porque estamos em rebelião, né? Então, assim, para a gente entender a resposta e a solucionar o porquê de que esse grupo de respostas está incorreto, é entender que a diferença entre indivíduos e instituição. E a gente vê isso, né, no grupo, ou nos estudos aqui de Atos 27. Em Atos 27, a gente tem 2 linhas. E a quem se referem essas linhas? A gente tem linhas a 144.000, a gente tem linhas, né, tipo, muitas linhas que se aplicam a determinadas entidades. A que entidades se aplicam as linhas de Atos 27? Só estou vendo as bocas mexendo, mas não estou escutando nada. Pode falar, eu sei que vocês sabem. Aí o Cris respondeu no chat, que é a Igreja Adventista e os Estados Unidos. Carol, Oi. nós aprendemos que, né, no começo de Atos 27 ali, né, daqueles navios ali, representava instituição. E um era a Igreja Adventista e outra os Estados Unidos, né? A gente aprendeu dessa forma, né? Estou escutando. Estava fechando ali a janela, está fazendo barulho. Não foi só isso, porque os navios representavam a instituição. E a gente aprendemos no movimento, né, que um era a Adventista, né, a Igreja Adventista, e outro Estados Unidos, né? A gente aprendeu foi com isso. Microfone. Obrigada. Então, a gente vê ali que tem uma linha, que essa linha tem um início, né, em Cesareia, que foi cortado.
Então, assim, a gente vê aí o tempo do fim, e que logo a obra do evangelho, né, o evangelho ele é pregado primeiro a Félix e a Festus, que são governadores, né? A gente vê isso em Atos 24, e depois ele é pregado também a Agripa, que era rei de Israel, e ele tinha todo o conhecimento das profecias concernentes ao Messias, enfim. Então, assim, a gente vê aqui retratado os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, a Igreja Adventista. Então, aqui a gente tem linhas de instituições e a gente vê a diferença entre instituições e indivíduos, né? Se a gente for passar para a nossa história, né, a gente vai ter se a gente olhar para a nossa história e a gente vai ver que existem pessoas que não estão aceitando a mensagem do Camus da meia-noite, que estão vivendo em rebelião frente àquela mensagem. Então, a gente pode olhar para aquilo e dar essa resposta que deram ao Parmênio, né? Digamos, existem pecadores. Só que, na verdade, se a gente for olhar para a nossa linha dos sacerdotes, a linha dos 144 mil, essa é uma linha de quê? É uma linha de falha ou uma linha de êxito? É uma linha de sucesso, né? É uma linha de sucesso, exatamente. Ou seja, aí a gente vê a importância da distinção entre indivíduos e da instituição. O movimento é um movimento de sucesso. E mesmo que pessoas do movimento não estejam aceitando ou vivendo a mensagem do Camus da meia-noite, o resultado é para ser um resultado vitorioso, conquistando a finalidade que Deus espera. Certo? Então, aqui, mais ou menos, a gente passou assim por cima, fez uma revisão de por que essas respostas não podem estar corretas. Mas agora eu vou perguntar para vocês, qual, então, é a resposta correta? Se vocês pudessem colocar em uma frase, onde estão os levitas? Por que a gente não está enxergando os levitas? Como vocês responderiam? Eu acho que eles estão aí, assistindo os vídeos, só que não estão no movimento. Estão reunidos em grupinhos separados, como eles fazem quando não aceitam as coisas na igreja adventista de manhã, na reunião, né? Fazem aqueles grupinhos separados. Estão estudando aí os vídeos. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais pode aportar para não... Posso Carol. falar uma coisa? Eu sempre converso com as minhas irmãs que são adventistas, né? E quando elas vêm aqui, sempre quando eu falo, né, não falo do movimento, mas falo do que estamos estudando e como devemos entender as coisas, né? Já preparando, que são levitas, mas eu tenho certeza. E elas sempre conversam comigo que na igreja onde elas, que tem várias igrejas na cidade onde elas moram, e elas têm contato com todas as pessoas da igreja. E elas percebem que tem alguma coisa que não está indo bem na igreja, elas percebem que não tem, e em vários grupos, ela fala para mim que tem uns grupos que estão estudando profecias, indo para o sítio de um dos irmãos, se reunindo, e eles falam igualzinho como eu estou falando, é o que ela me diz. Tá? Então, eu acho que os levitas já estão prontos, já estão bem levitas, eles só faltam se aproximarem. Mas eu vejo que levitas já tem muitos levitas prontos, sim, para chegar ao movimento. Eu acho que a qualquer momento eles vão chegar, sim. Tá bom. Amém. Nilson e depois Carla. Eu acho que a resposta, não sei se está correta, que as coisas espirituais a gente tem que discernir espiritualmente, sabe? Se nós aplicar naturalmente, nós vamos errar nisso aí. É o que o Parmênio ensinou. Nós estávamos fazendo uma aplicação, né, das coisas não espiritual. E as coisas têm que ser discernidas espiritualmente. Então, muitas levitas espiritualmente, talvez estão na linha, né, correta do nosso movimento, entendeu? E qual era a interpretação literal, então, Nilson? É aplicar, né? Aplicar as coisas natural, falar assim, tipo assim, ver eles vindo fisicamente ao movimento, entendeu? Talvez a forma correta, errada é isso, né? Fisicamente a gente vê, tá vindo, é um sinal, entendeu? Tá vindo, as pessoas tá vindo pro movimento, né? E talvez não é assim, é tipo espiritual.
As pessoas estão discernindo as coisas espiritualmente, sabe? Sim, exato. Obrigada. Tá. E se a gente fosse entrar mais naquilo que é literal, como que a gente esperava que as coisas acontecessem? Ô, Carla, você quer falar? Depois a gente continua. Por favor. Eu também penso como nisso. Talvez o entendimento literal, o levita eu acredito que existe sim, mas o entendimento literal seria que eles se juntassem a nós, ao grupo aqui. Seria só isso. Então. Uhum. Exatamente. O que mais? A nossa literalidade está em Carol, quê? no Oi. começo do estudo você até falou, tipo assim, que o movimento estava esperando algo acontecer. Tipo assim, os levitas vinham para o movimento, aí a gente vão sair para pregar a mensagem do decreto dominical para os netineus, entendeu? E agora para mim falou, o erro talvez está aí, né? Oi, Carol. Sim. Oi, quem está falando aí? Renildo. Renildo, pode falar, por favor, Renildo. Ô, Carol, eu acho interessante a visão a visão que todos estão compartilhando aí. Uhum. Eu acho assim que os levitas hoje a gente consegue ver eles também não se juntando de uma forma assim ao movimento na questão da mensagem em si, como estudo de profecia, mas a gente consegue ver a maneira como eles pensam também na questão política. A gente participa de um grupo da nossa igreja onde a gente congregava em Guanhães, e então essa semana rolou essa questão, um debate sobre a posição da igreja com relação à política. Assim, a gente consegue ver as pessoas que não é conservadora, a gente consegue ver os argumentos, a posição delas, o porquê que elas se posicionam de um lado ou de outro, e a gente vê que elas defendem a igualdade, assim como a gente defende. Então, os levitas, eu acredito que hoje a gente consegue ver, identificar eles. É claro que também do outro lado pode ter levitas, assim como a gente também foi se transformando ao longo da mensagem, mas hoje a gente consegue ver as pessoas através da posição política delas. Eu penso assim, não sei se estou correto. Acredito que sim, né, Renildo? Porque, assim, frente à agitação da lei dominical, como que você está se posicionando nessa agitação, né? Por isso também a importância de a gente entender o mundo em que a gente está vivendo, né? Não somente... Mas, assim, a pergunta que eu estava falando, gente, olha só, não estou gostando dessas respostas, sim, 100% não, tô mais ou menos. Tão boas, né? Mas não estão respondendo o que eu estou perguntando. Vocês estão usando o princípio correto, né? Eu estou escutando muito aqui. Olha, a gente tem que interpretar as coisas espiritualmente, não literalmente. Eu perguntando, tá, qual que era a interpretação literal, então? Né? Aí vocês falaram um pouquinho, se juntar fisicamente, se juntar ao movimento para estudar profecia com a gente. Eu já gostei dessa resposta aí. Que mais? Onde está baseada a nossa literalidade? Onde que estão baseadas as nossas esperanças? De onde que a gente traz as nossas ideias pré-concebidas? O grande conflito ele não fala para a gente abertamente de uma pregação para sacerdotes, levitas e netineus. Não está falando de uma pregação para levitas. Ele já vai falando da igreja de Deus levando a mensagem ao mundo, né? E a gente vê esse modelo de grande poder, de um poder maior do que veio no Pentecostes. E a gente tinha essa ideia na igreja, né, de que a gente ia levar e fazer grandes pregações para todo mundo, né? Com aquelas multidões de pessoas escutando a mensagem e a verdade. A nossa literalidade vem disso, né? De nossas aplicações da Bíblia e do Espírito de profecia. Carla, você quer falar? Não? Carol, Oi, eu posso dar minha opinião? pode falar. Boa noite, irmãos. Tanto tempo que eu não falo com vocês. Eu tive a oportunidade de assistir os vídeos do Parminder e agora até me sinto à vontade de falar, porque eu acho que o que o Parminder sente
é uma... E o que ele coloca é porque a gente possa estar com o coração aberto a descobrir coisas do Pai que a gente, de repente, nunca nem imaginou. E eu tive a oportunidade, Deus me mostrou também, que enquanto eu estava com vocês, eu conheci um grupo de meninas da Irlanda, brasileiras, tal. Aí, de repente, uma garota começou a convidar para um outro grupo, aí ela está falando sobre o feminismo, você acredita? Aí eu fui lá ver, aí ela, nem todas as meninas ficaram interessadas, aí eu fui ver. E, de repente, você não tem noção, é um grupo de estudo de meninas que parecia com a gente, é impressionante. Elas estavam esmiuçando filosofia, história da civilização. Eu falei assim, gente, eu comecei a ficar emocionada e cheguei a contar para essa garota. Aí eu falei, sinto muito não poder participar agora, porque agora eu estou em uma imersão em inglês, não posso nem estar falando com você em português. E aí daí eu fiquei com isso na mente, sabe? Mas aí eu fiquei guardada comigo. E de repente eu vi os vídeos do Parminder agora, abrindo. Então, da mesma forma que eu conheci esse grupo, com certeza os levitas estão sendo arados. Assim como o nosso grupo pequeno foi arado também. E aí, voltando, por que eu estou falando isso? É que as coisas, às vezes, nossos olhos são muito limitados. A gente não sabe o que está acontecendo por debaixo dos bastidores desse planeta aqui. Deus está vendo cada grupo, em cada lugar, entendeu? Na igreja. A gente fala assim, os levitas não vieram. Será que não vieram mesmo? Às vezes eles nem não nos conhecemos, não nos conhecem porque nós somos tão pouco. Se tem net news, se tem pessoas estudando os temas que a gente está estudando no mesmo tempo, e quando ele falou dos profetas, né, que o profeta do tempo agora, para a gente procurar ler, entre aspas, ele falou, não ficar com preguiça de ler os artigos que ele e a Tess fala, né? Aí, de repente, comecei a meditar sobre isso, e assim, quando eu olhei nos olhos do Parminder, é impressionante, né? Os olhos do Parminder são muito parecidos com os olhos da Tess, porque é aquela doçura de querer ajudar a gente a se salvar, entende? E aí você olha assim, o Parminder se parece com a Tess, no indiano, outra britânica, mas é os olhos do quê? Do espírito. Quando eu olho nos olhos do Parminder, eu vejo o mesmo olhar. Então, essas coisas... lembra quando chamava a gente, quando a gente era mais... Eu lembro na igreja, falava assim, vocês são muito letra. Até as pessoas de fora chamavam a gente de, vocês são muito letra, não entendem as coisas do espírito. Muitas vezes a gente foi chamado isso quando a gente era tradicional, e era verdade, a gente não entendia as coisas do espírito. Então, acho que a gente tem que começar... Eu não estou falando para ninguém loucubrar e ficar correndo atrás de coisas, mas assim, ficar com o coração aberto, porque em relação a tudo, o retorno de Jesus, assim, não está sendo assim no decreto dominical, porque eu sempre falo de Tessalonicenses lá, segundo Tessalonicenses, ele é tão claro, ele fala assim, que as coisas escondidas, elas são pérolas escondidas, porque só vai ver quem não tiver um coração perverso. Então, essas meninas, elas não têm coração perverso, elas já estavam vendo o que era racismo, o que era sexismo, net news lá na Irlanda. Então, assim, é isso que eu quero chegar, que essas coisas são muito sutis e só serão vistas por quem estiver em comunhão, quem estiver buscando, como no nosso movimento, que não saiu, que ficou... Mesmo quando a gente acha que... quando eu vejo o Parminder, ele olha assim, tão puro, ele fala assim, olha... preocupado para a gente não abandonar as promessas de Jesus, porque não está sendo igualzinho como a gente imaginava, né? A gente vê nele o que é amor, né? Então, assim, por que ele fica tão preocupado, né? E ele é tão sincero, e a Tess também, porque eles têm a essência, eles estão, e daqui a um mês a gente vai olhar para eles, eles vão ter novas posturas para poder falar, porque a linguagem é muito difícil. Agora que eu estou imersa em uma outra língua, eu estou vendo, a linguagem reflete muito a cultura. Eu não sei se foi a mãe da Tess falou sobre isso também, né? A Torre de Babel. Então, assim, a gente tem essas dificuldades de ouvir o que Deus quer para a gente. Mas você vê como a gente mudou. O ano passado eu era uma pessoa, hoje já sou outra. Então é isso, a gente não sair do caminho
né? E perceber, eu sinto isso. Na verdade, eu sinto coisas tão profundas em relação ao movimento que eu não tenho palavras para dizer. Mas eu posso dizer o seguinte: a Alexia de 2 meses atrás não é a mesma. Entendeu? Porque cada vez que eu vejo no movimento, são coisas assim tão profundas que eu sinto não ter a língua dos anjos para passar para vocês. Mas eu vou finalizar assim: o olhar do Parminder e o olhar da Tess consegue expressar tudo o que eu gostaria, que eu não consigo ainda. Que bom, Alexa. Tá bom. Então, assim, continuando aqui, né, sobre a nossa resposta correta. Como nós podemos, então, chegar a essa resposta correta? Então, a gente vê, né, através de estudos, né, a história de Esdras, Ezequias, Atos 27, Daniel 2, ou seja, estudos antigos que eram pregados há muito tempo atrás, nos deram as ferramentas para que a gente pudesse ter a luz para o nosso tempo atual. Então, o tanto que é importante a gente associar os nossos estudos antigos com nossos estudos novos. Tanto que Parminder recomendou, por favor, vejam, repassem os estudos antigos à luz dos acontecimentos que estão acontecendo agora. Porque esses estudos antigos, eles eram profecias das coisas que estão acontecendo neste momento. A gente está vendo o cumprimento desses estudos na história em que a gente está vivendo, certo? Então, assim, através desses estudos antigos, a gente viu que tem 3 grupos, que a gente não cometeu erros na mensagem. Que mais? A gente vê também com as notícias atuais, o tempo em que nós estamos vivendo, a agitação dessa mensagem de que, na verdade, não há tempo, de que, na verdade, não é que a gente tem que esperar mais para os levitas chegarem. Na verdade, as coisas são assim, estão se dando como estão, o que não será como nós esperávamos. Eles não vão se unir a nós de determinada maneira, eles vão se unir a nós de uma maneira diferente. E para a gente entender como eles vão se unir a nós, qual foi o símbolo utilizado? O que a gente precisou entender? Como é a nossa união com os levitas e posteriormente com os netineus? A tríplice aliança, né, do reino de Satanás, como uma parábola para a gente entender a nossa tríplice aliança. Então, assim, só para a gente ir finalizando, né, que o tempo já está bastante avançado, eu queria que a gente pudesse ler aí, quem tem os textos é a Carla, que tem os textos aí bem... Grande Conflito 588.1. Então, aqui a gente vê nesse texto, né, os símbolos, o quanto esses símbolos são essenciais para a gente construir, junto com os nossos artigos, com as nossas notícias, e colocar, como disse o Cris, né, em perspectiva essas coisas. Então, Grande Conflito 588.1. A gente tira muitas coisas desse texto, né? O outro texto utilizado foi Testemunhos para a Igreja, volume 9, 11.2, que fala que as forças do mal estão se arregimentando e se consolidando, da mesma forma que isso também está acontecendo do lado de Deus, né, do reino de Deus. Você já tem o texto aí, Carla, para compartilhar com a gente? Pode ler, por favor? Mediante os 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E, sob a influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Obrigada. Então, quais são aí os símbolos que a gente encontra? Ele está falando de uma tríplice união, mas onde é que a gente consegue enxergar essa tríplice união nesse texto? Como vocês conseguem enxergar essa tríplice união nesse texto? Vamos ver quais são os... Primeiro,
Quais são os dois erros, né, que Ellen White fala? O catolicismo, Os dois erros que ela está falando, né, que que fala Satanás do usa sábado, A imortalidade da alma e a santidade do domingo. exatamente a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Então, o que o Parminder mostrou foi esses dois são símbolos emprestados do livro de Gênesis, né? A imortalidade da alma, ela está aí, Ellen White está relacionando com o quê? Com com o espiritualismo. Espiritismo. Exato. Com espiritualismo, né? Que a gente, outra palavra para o espiritualismo, outro símbolo que a gente pode dar na linguagem de Apocalipse é o quê? falso profeta, Não é o falso profeta. dragão. O dragão, exato. O dragão é esse poder do espiritualismo, em que a gente encaixa aí o quê? O Foi bem ateísmo, falado. Ateísmo, o que mais? não ateu, Os não ateus, aqueles que não têm uma profissão, o que mais? Uma profissão de fé, o que mais? Todo tipo de paganismo, religiões politeístas, estoicismo, tudo está dentro do espiritualismo. E esse espiritualismo ou paganismo, a gente, na linguagem de Apocalipse, é o dragão. Depois, Ellen White, nesse texto, ela fala sobre a santidade do domingo. A santidade do domingo seria uma simpatia com quem? catolicismo, Com Roma, com o catolicismo. O catolicismo, na linguagem do Apocalipse, é qual? Qual símbolo? Qual símbolo tem? a besta, A besta. A besta. Exatamente. E aí, qual é, então, se eu tenho na linguagem do Apocalipse dragão, besta, qual é o que está faltando? Protestantismo. o falso profeta, Falso profeta, linguagem do Apocalipse, falso profeta. E a gente vê, então, que o significado desse falso profeta, a aplicação desse falso profeta seria, no grande conflito, o protestantismo, Exato. Isso. Então, a gente vê aí a tríplice união. Por um lado, a gente tem espiritualismo, né? Catolicismo, protestantismo, na linguagem do Apocalipse, dragão, besta, falso profeta. Então, quem que toma a iniciativa no texto do Grande Conflito para fazer essa união com os outros dois? O protestantismo. Isso, protestantismo aí no contexto dos Estados Unidos. Então, o que está separando eles? O que separa eles? Abismo, né? Dos dois lados. Tem um abismo de um lado e um abismo do outro. E o protestantismo tem que fazer, então, esticar os braços para poder alcançar. E existe, então, essa separação entre os três grupos, né? Existe muita divisão. Eles não... Por isso que são três grupos. Porque nessa tríplice união, existe... Eles são muito diferentes, são particulares. Agora, existe algo que os une. E qual é essa coisa que os une? a submissão, Sexismo. Sexismo, sim. Tem mais alguma outra palavra? Outra maneira de expressar isso? dominação, né? Submissão, né? Tipo assim, os homens que dominam, né? Agora falou o sexismo, Ok, Cultura. sim. A cultura. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Petinha, por favor. Eu só estou vendo sua boquinha mexendo. Patriarcado. Ah, nossa, olha só. Para complementar, gente, sim, tudo que vocês falaram está correto, né? Então, é uma cultura, é uma maneira de ver o mundo, o posicionamento que esses grupos tomam em frente a essa agitação da lei dominical que está acontecendo, né? Uma cultura patriarcal,
hierárquica, que está cheia de sexismo, está cheia de domínio e submissão, e a gente vê isso, o homem por cima da mulher, a gente vê também a questão do racismo, né? O macho alfa por cima de outros homens, uma raça que domina sobre a outra, os velhos que estão dominando sobre os mais novos. Então, tudo isso faz parte de uma cultura patriarcal e hierárquica que está juntando esses três. Então, se a gente tem essa divisão entre esses três grupos, que são três grupos que caminham por si mesmos, mas que estão ali dominados por uma determinada maneira de ver o mundo, por que não seria assim, levando isso como parábola para nós? Por que não seria assim conosco, né? Então, assim, que paz que isso dá para as nossas ansiedades. Tanto tempo louco esperando um cumprimento literal com relação aos levitas, aos netineus, a gente já se desesperando, porque todo mundo ia estar perdido, mas percebendo como o posicionamento frente à agitação e à lei dominical, que é o que faz com que nós estejamos unidos, com que a gente se fortaleça nessa união, né? Ô, Carol, Carolina, Oi. esse abismo, agora você falou, as diferenças são essas, mas o que une ele é a forma de ver o mundo, né? A forma de ver o mundo é igual. Essa é a forma da união deles, a forma de ver, né? A forma de ver o mundo são igual. A forma de ver, né? Por exemplo, catolicismo com o protestantismo, tipo assim, da imortalidade da alma são, né? São iguais, mas tem outras coisas que são diferentes também, né? O domingo são igual, né? Então a forma de desver é o que une eles, né? Exato. Então, assim, eu levanto perguntas, né? Então, se a gente tem coisas que vai unir nossa maneira de ver o mundo frente a tudo que está acontecendo, quais são então as nossas diferenças, né? Porque a gente tem que ter em claro que existem grupos de pessoas que vão ser salvas, mas que existem componentes da cultura que estão mal nesses grupos também. E que a gente recebeu determinada luz que faz com que a gente não dê passos atrás para dizer, olha, esse grupo está sendo salvo, então tá tudo bem eu voltar a fazer isso daqui que eles estão fazendo. Entendem? Não sei se vocês estão, né, entendendo o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, sei lá, netineus estão comendo carne de porco, eu vou querer comer carne de porco porque eles estão comendo. Não, você recebeu luz, você pertence a um outro grupo. E você tem que ser fiel à luz que você recebeu. Tá, então, só mesmo a gente vai fechar o estudo. Eu acho que deu para ficar clarinho, assim. Queria perguntar se vocês têm alguma dúvida ou algum comentário, ou querem dizer algo que vocês aprenderam, assim, do estudo do Parmenides. Eu gostaria de falar sobre que o Parmenides, ele havia falado também alguma coisa que eu lembro agora, que ele foi bem claro em dizer que existe outros grupos que estão estudando como nós estamos estudando também. Não digo da mesma forma, mas eles estão estudando, que é justamente os levitas e outros, né? Então, existem outros grupos. Não vai se unir, provavelmente, a nós, mas vai chegar um tempo que vai estar esse grupo vai estar preparado também, entendeu? Amém. Igual como a nós. Carol, eu acho assim, que a gente tem que lembrar que a gente é 144 mil. E não é para voltar atrás nos nossos hábitos, no que a gente sabe que é ciência, e que a gente vai, eu acho que a gente vai chegar na linha, a gente vai se unir a essas pessoas, e eles vão nos procurar, eles vão aprender com a gente como se alimentar, como é que a gente tem que viver em simplicidade no vestimento, para a gente começar um novo reino, porque não tem sentido a gente ter hábitos ruins, né? Essas pessoas, elas têm esses hábitos diferentes do original do Éden, porque elas não conhecem, mas elas mesmas vão olhar para a gente e vão querer se alimentar bem,
viver em Então, modéstia cristã. Por isso que a gente não tem que achar que a gente tem que beber, fumar, ou sei lá o quê, ou se vestir como as meninas do mundo e tudo. Por quê? Porque a gente vive numa modéstia de Cristo, como Cristo. E eu acho que nós seremos os espelhos de Jesus aqui na Terra. Eu penso dessa forma. Então, não tem como voltar atrás. exato. Se a gente... E eu concordo com o que você está falando parcialmente. É justamente isso que a gente está querendo dizer, no sentido de que sim, você tem que guardar essas coisas boas, mas que a gente não espere que determinados grupos aprendam conosco, por exemplo, a comer, de determinadas maneiras. Porque existem, sim, diferenças entre os grupos e continuarem existindo. Não, mas eu me refiro quando estivermos no Éden mesmo. Eu acho que a gente vai ensinar ela. Aí sim, não... você vai ensinar até para Abraão. Isso aí. Não, acho que eu quis ser rápida por causa do tempo e não me expressei. Eu quis dizer que agora eu dou meu exemplo, né? Mas assim, eu não vou mudar. Eu acho que quem está na linha dos 144 mil nem tem mais desejo de mudar, entendeu? Eu acho. É uma coisa já nata, eu acho que é uma coisa assim, você não consegue comer uma coisa errada, você não consegue se comportar de forma errada, que você até se sente mal. Eu acho isso, porque já está dentro da gente esse desejo de ter um novo reino. A gente já sabe o porquê que a gente não mata os animais, a gente já sabe por que a gente não gosta de estar perdendo tempo com maquiagens, brincos, essas coisas, porque a gente já não sente mais prazer nessas coisas. Eu acho isso, entendeu? Porque acho que já está dentro do nosso ser. Eu acho. E lá no Novo Reino, acho que ninguém nem vai estar preocupado com essas coisas. Eu não sei, eu acho que vai ser tudo natural e eles vão aprender junto com a gente. Entendeu? Não tenho pretensão de ser professora, mas eu acho que vai ser natural. Acho que natural, as pessoas vão querer ter um reino melhor. Eu acho que vai ser uma coisa assim bem natural, porque eu acho que espiritualmente a essência das pessoas, eu vejo as pessoas falando assim, às vezes na internet, amigas que estudaram comigo, o que vai ser, o que a gente vai fazer, gente, a gente tem que mudar o planeta. Eles mesmos vão procurar, entendeu? Não matar os animais, viver uma vida simples em comunidade. A gente já vê isso em alguns net news. Você vê isso neles. Eu penso assim. Tá, Milson. Milton? Alô, Carol? Oi. É o José. Boa noite. Boa noite. É que você não me veio falando, dificilmente eu falo, mas aproveitando, eu queria falar que eu tenho uma colega que foi para o Maranhão, trabalhava comigo aqui em Niterói, na Escola Adventista de Niterói, e ela falou que certa vez chegou um rapaz lá para fazer o sermão, né? E o sermão dele foi todo em linhas. Ele pregou o sermão todo em linhas. Ela explicou assim, boca aberta, né? Eu nunca tinha visto isso. Então, quer dizer que os levitas estão por aí mesmo, entendeu? Eles estão realmente se organizando, entendeu? Então, com essa pregação que você fez aí hoje, eu digo, Jesus é tremendo mesmo. É como foi comentado, né? Não vai ser assim como nós esperávamos, né? Literalmente falando, juntando-se a nós, né? De corpo e alma, assim. Mas eles estão por aí, estão se preparando mesmo. Entendeu? Então, sim. Isso é que eu queria Amém. falar. Fiquei admirado mesmo. Realmente, o povo está estudando aí. Obrigado, viu? Obrigada a você pelo seu comentário. Mais um. Se ninguém quer fazer mais nenhum comentário, então a gente vai finalizar, tá bom, gente? Muito obrigada pela participação de vocês. Fiquei muito feliz de vocês terem participado, de algumas pessoas terem ligado a câmera. Gostei muito, tá? Muito especial. Vamos orar, então, para a gente finalizar. Querido Senhor, obrigado, Pai, pela tua luz, pela tua palavra, por ser tão consistente, por ser tão amoroso. E obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos que estão aqui. Quero te pedir, meu Deus, a tua ajuda para que nós possamos ter disciplina para estudarmos e também o coração aberto
para aceitarmos a verdade que o Senhor tem trazido a nós a cada dia. E obrigada porque essa verdade nunca para e sempre tem nos trazido liberdade, tolerância, amor e tem guiado os nossos pés. Te peço a tua bênção sobre cada um dos que estão aqui, que o Senhor possa ajudá-los a ser fiéis a ti, a não ter medo e a receber cada dia mais o teu amor. Te peço essas coisas em nome de Jesus, amém.